Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live onde eu vou estar falando com vocês esse mundo maravilhoso dos traços, da análise, né? Autoconhecimento, para vocês aprenderem cada vez mais o seu padrão de funcionamento. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Quem ainda não me conhece, eu começou a me seguir agora no meu Instagram. Eu sou a Juliana. Todo mundo já me chama de Ju, já é normal. E já tô nesse mundo aí de análise e terapia já tem mais aí de 10 anos e amando, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, esse mundo dos traços, da análise corporal. Tá sendo muito bom. Seja bem-vinda, Thaís! Que gostoso! Que gostoso que vocês estão entrando, gente. Hoje vai ser um assunto assim um pouquinho mais aprofundado, hein? Pois é, sabotagem. Autossabotagem. O que vocês entendem aí sobre autossabotagem? Será que a gente pode ser o nosso principal inimigo? O que vocês acham? Será que o nosso formato corporal explica, né, o que leva uma pessoa a se sabotar? Então hoje a gente vai estar falando sobre isso, né? Já parou para pensar que a gente pode ser o nosso próprio inimigo? Pode acontecer. Quem se sabota, gente, dificilmente admite que o grande causador dos próprios problemas pode ser ele mesmo, né? E quem tá de fora, olhando tudo isso, olhando tudo acontecer, pode até ter boas intenções, sabe? De querer ajudar essas pessoas, mas geralmente essas pessoas que estão por fora também não têm ferramentas para oferecer ajuda. Gente, sejam muito bem-vindos. Que gostoso vocês estarem entrando aqui na live, né? E já tem uma dica aí, se vocês perceberem esse padrão de funcionamento aí no ambiente de vocês. Ficar reclamando e ficar cutucando, ó, não vai ajudar nada, tá? Porque pode ser que até que exista alguém que queira algum tipo de ajuda nessa parte de autossabotagem, mas é muito difícil a gente conseguir dar algum tipo de ajuda se a gente não consegue, não entende ou não descobre a real raiz desse problema, tá? De autossabotagem. E quando eu digo isso, eu falo dos dois lados. Tanto as pessoas que se sabotam, quanto as pessoas que tentam ajudar essas pessoas e não conseguem prestar algum tipo de ajuda, porque não sabe o que está acontecendo, né? E a pessoa que se sabota, né, o autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Na verdade é isso, tá? Então, o formato do nosso corpo, será que explica da onde vem esse problema? Pois é. Autossabotagem, gente. O que é autossabotagem? Autossabotagem ele é um problema que é inconveniente e acaba atrapalhando o desenvolvimento, né, de qualquer pessoa. É um problema comum, né? É bem provável que vocês já tenham passado por isso, por uma situação, ou às vezes havia um único problema entre você e aquilo que você queria conquistar, né? Era um obstáculo que às vezes você mesmo fez questão de colocar lá. Não sei se vocês já viram aquele meme da bicicleta, que o ciclista ele cai por conta de um galho que ele mesmo colocou na raia da sua bicicleta. Vocês já viram essa figura? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Conhecem essa figura? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Consegui abrir ela. Olha esse meme aqui, que interessante. Essa pessoa aqui. Ela tá andando de bike. Ela mesma colocou o galho na raia e ela mesma caiu. Gente, na vida, é possível acontecer isso? Deixa eu só colocar aqui para não cair de novo. Aí. Na vida, será que é possível a gente fazer isso também? Pois é. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida, gente. É mais ou menos assim. Parece que a coisa tá caminhando bem, o negócio tá legal, o nosso trabalho tá legal, a vida profissional, o nosso dia a dia, os amigos, a família, tá tudo tranquilo, né? Mas, de repente, quando você percebe, poxa, agora vai dar certo, as coisas vão dar certo, vão se estabilizar.
Quando tá parecendo que tudo vai ficar cada vez melhor, alguma coisa dá errado. Já aconteceu isso com vocês? Tá tudo tranquilo, agora vai dar certo. Aí deu errado. É a saúde que acaba piorando de uma hora para outra. É aquela desatenção que você não teve que resultou numa falha enorme, né? Mas que você não tinha cometido antes assim. Aconteceu, né? É aquela negociação, é aquela argumentação que você tirava de letra, mas foi passado para trás por uma pessoa que fazia muito melhor que você, com mais experiência que você. Exemplos disso, gente, do dia a dia, eu podia passar horas aqui dando exemplo, né? De diversas situações claras e evidentes de autossabotagem, né? E o pior dessa história é que essa pessoa que se sabota arruma 1001 desculpas para se isentar de um problema onde ela é a principal responsável por ter acontecido. E agora? O que está por trás de tudo isso, gente? O que está por trás de tudo isso? Assim como tudo na vida, gente, quem se sabota, a autossabotagem, ela também tem uma explicação nos traços da nossa mente. E quem me acompanha sabe como eu amo falar dos traços de caracteres e também como eu amo fazer a comparação dos traços com o filme Divertidamente, né? Aqueles bonequinhos que o filme apresenta, e esse ano teve o filme 2, quem aí assistiu viu a orquestra que fizeram, né, da mente da Riley, né, entendendo como a ansiedade age. Então, a autossabotagem também pode ser entendida pelo seu formato corporal. Como o seu formato corporal, Ju? Pois é, gente. O seu formato corporal explica o tipo de mente que você tem. E quando a gente fala aí de traços de caracteres, os traços da nossa mente, eles são os grandes responsáveis pelo modo como a gente pensa, sente e age. Eles são os responsáveis. Como que a gente adquire tudo isso? Voltando um pouquinho lá na nossa primeira infância. Nessa fase, todos nós passamos por uma fase chamada mielinização do sistema nervoso. E a nossa mente, o nosso corpo, se desenvolveu, dando origem aos 5 traços, né? Todos esses traços. A proporção dos traços vai depender do seu formato corporal e como a sua mente lá atrás, quando criança, percebeu os ambientes, né? Então, o que vai determinar? A diferença aí dos gráficos e dos traços é isso, a sua percepção lá atrás, a tua percepção do mundo naquele período que nós desenvolvemos os traços, né? Perceberam? Conheciam aí como nós desenvolvemos os traços de caráter? O mundo aí da análise corporal envolve esse tipo de autoconhecimento e aprofundamento aí do seu comportamento. Tá? E na autossabotagem, gente, quem tem aí o costume de, puxa, me sabotei de novo, também pode explicar. Sabia que o seu formato corporal pode explicar? Agora a gente vai ver apenas alguns exemplos do que pode acontecer. Por exemplo, lembra os 3 exemplos que eu dei de autossabotagem? Né? A pessoa que ficou doente, perdeu uma negociação, a outra que não conseguiu... Qual que era a outra mesmo? Pera aí... Gente, esqueci a do meio. A desatenção, né? Perdeu uma negociação, a desatenção que ela acabou adquirindo e acabou errando. Pois é. A autossabotagem, ela pode acontecer de acordo com o teu gráfico de análise corporal e pela dor que você está evitando. Eu vou dar um exemplo. Dos 3 exemplos que a gente viu lá atrás, o primeiro deles, né? O primeiro deles a gente falou lá da saúde. Esse problema aqui, gente, é um dos mais problemáticos que acontece. E eu acredito que muitos aqui escutando vai se identificar. Vai ter uma tendência maior, porque esse problema aqui de saúde geralmente vai ter muito a ver com o traço de caráter oral. Traço de caráter oral, Ju? Sim. Quando adquirimos os traços lá na primeira infância, nós adquirimos em 5 etapas 5 traços. Quais são esses traços? O esquizoide, o oral,
psicopata, masoquista e rígido. E dentro desses traços, nessa ordem mesmo, desde a gestação da nossa mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, esses traços aqui, para quem gosta aí do filme Divertidamente também, corresponde àqueles bonequinhos lá que fica na mente da Riley. Quem são os bonequinhos lá? Vocês lembram quem são os bonequinhos? Vamos ver se vocês estão bons aí para pensar nos bonequinhos lá, para a gente fazer a associação dos traços. Vamos ver. Será que vocês acertam? Quem são os bonequinhos que correspondem a cada um dos traços? Isso! Quem são os bonequinhos aí, gente? Ó, o primeiro bonequinho, que é o traço esquizoide, lá no filme Divertidamente, ele corresponde ao medo. O traço oral corresponde lá no filme Divertidamente à tristeza. E o traço psicopata corresponde lá no filme à alegria. O traço masoquista corresponde ao bonequinho do raiva, tá? E o traço rígido corresponde ao bonequinho lá da nojinho. Então, pensem, toda vez que eu tiver nos traços, pensem lá nos bonequinhos do Divertidamente, que também vai ajudar vocês a guardar, né, a parte do comportamento principalmente, que vocês vão reparar, quem entende um pouquinho desse mundo dos traços, percebe como aqueles bonequinhos realmente se comportam de acordo com o perfil de cada traço, tá? Isso, Beth, a nojinha rígida, perfeito, perfeito, parabéns. Parabéns. E cada um desses nomes aqui, gente, não se assustem também com esses nomes, né? A primeira vez, ai, psicopata, masoquista, meu Deus, não. Não se preocupem, né? A nomenclatura, ela simplesmente foi mantida diante da pesquisa que foi feita lá atrás pelos cientistas. Eles não preferiram manter a nomenclatura, tá? Mas não quer dizer o psicopata não tem nada a ver com a psicopatia, o masoquista não é a pessoa que gosta de sofrer, tá? Então, vocês vão perceber que esses traços, ele tem as suas ferramentas, né? A gente viu aqui, então, os traços e vamos falar o exemplo aí da autossabotagem com o traço oral na parte da saúde, o problema de saúde. É um problema, gente. O problema de saúde é um dos mais problemáticos. E acontece aí com uma tendência maior quem tem o traço oral. Por que o traço oral? Pode acontecer com os outros? Pode sim. No caso do traço oral, ele é o segundo traço que a gente adquire lá na primeira infância. É bem na fase da amamentação. Então, imagina nessa fase o neném, quando nasce, até mais ou menos 1 ano de idade, bem nessa fase aqui. Então, imagina essa fase, o neném, ele tá com tudo intenso, precisando de cuidado, precisando de atenção, e ele não consegue se cuidar. E é nessa fase aqui que o traço oral, ele vai ter a percepção da dor do abandono. Por que a dor do abandono? Imagina o neném nessa fase com tudo intenso, principalmente os sentidos. Então, imagina esse neném lá no berço e, de repente, por exemplo, a etiqueta da roupinha dele começa a incomodar. O que esse neném ele faz? Ele vai chorar, ele vai tentar chamar a atenção. Então, imagina essa mãe correndo atrás dele para ver o que aconteceu, né? E ela vai ajudar, ela vai pegar no colo, ela vai dar de mamar, ela vai fazer o que ela acha que vai ajudar. Ela vai embora e o neném fica lá sozinho. Qual a sensação dele? É aí que vem a sensação do abandono. É nesse momento que o neném se sente abandonado e carente. E é nesse momento que o traço oral, ele é formado. E isso vai depender de quanto você tem esse traço no seu corpo, que são pessoas mais arredondadas. Eu tenho 23% desse traço. E esse traço do oral, ele traz aspectos aí mais de carência, de sensações. A tendência do traço oral, na dor, de se sentir carente. Por quê? Quando a gente pensa em autossabotagem, e quando vem essas sensações aí de eu preciso de contato, preciso de pessoas, por causa da dor do abandono que eu tive lá atrás, o oral ele tem uma dificuldade muito grande com separação. Cuidado! Já viu uma pessoa doente, gente, sendo maltratada ou deixada de lado? Vocês já viram isso? Não, pelo contrário, né? Uma necessidade de cuidado, ela vai se manifestar em casos onde sucesso profissional ou até mesmo sucesso na vida afetiva
pode resultar num rompimento que vai afastar essa pessoa oral das pessoas que ela ama e admira. Tá fazendo sentido para vocês isso? É, por exemplo, aquela mulher, aquela filha casada, vamos dar um exemplo assim. Imagina aquela filha casada, muito bem casada, né? O marido recebeu uma proposta de emprego maravilhosa que eles precisam se mudar a uma distância dos pais dela, ou da família, dos amigos, da onde ela cresceu. Então, a dor do oral é, puxa, essa separação, ai meu Deus, é capaz até dessa pessoa ficar doente para que essa mudança não aconteça. Estão acompanhando o raciocínio comigo? Separação é muito difícil para quem tem o traço oral muito alto. Qualquer situação que ela perceba que ela vai ficar longe das pessoas que ela ama, a mente dela, de modo inconsciente, pode encontrar uma maneira de manter essas pessoas por perto. Acontece algo similar também com quem tem aí o traço rígido alto. Quando a pessoa tem essa mistura aí do traço rígido com o traço oral, essa situação específica que eu expliquei pode acontecer de um modo muito mais aberto mesmo, né? Direto. Puxa, eu vou deixar minha mãe e meu pai, vou embora com meu marido. Olha a separação aí. E o rígido, ele tem um potencial a mais de ter uma ligação maior com a família ninho, né? A filha com o pai e o menino com a mãe. Então, pensa na dificuldade aí desses dois traços. Não são maneiras que a mente encontra de modo inconsciente para se auto-sabotar? Faz sentido até aqui para vocês? Deixa eu ver aqui as perguntas, que aqui uma pergunta eu vi. Pera aí, gente, que eu vou achar, tá? Eu vou achar. Pera aí que eu vou achar, que eu vi que uma pulou aqui. Ai, meu Deus. A Cleo, qual traço interfere no peso? Cleo, a primeiro momento, o traço oral, ele vai interferir no peso, tá? Os traços quentes, de modo geral, eles vão ter uma interferência maior, tá? E são os traços também com tendência à dependência emocional. Vamos colocar aqui o menor traço que não vai ter problema com peso é o traço esquizoide. Ele é o que praticamente não vai ter problema. Os outros, eles vão poder apresentar de acordo aí com a dor de cada traço e com as situações específicas. Eu não sei se você já até viu, Cleo, tem um livro que ajuda muito vocês clarearem isso na mente de vocês. Né? As funções do excesso de peso, o PDF, ele é um livro maravilhoso do Elton. E quem tem aí o gráfico de análise, tem esse livro e está em processo de reeducação alimentar, vocês podem ter aí um aprofundamento do que pode estar acontecendo, tá? Então, os traços quentes de modo geral, né, que é o oral, o masoquista, e metade da tendência do traço rígido também, ele também vai apresentar. O psicopata com situações específicas também, ele pode apresentar uma tendência, tá? Do excesso de peso, tá? Que interfere no peso. E o que menos vai apresentar problemas é o traço esquizoide. Tá bom, Cleo? Ficou claro para ti? Oral, isso, Beth. Perfeito, perfeito. Que legal que vocês estão acompanhando, gente. Que legal. Entrei em depressão quando meu filho saiu de casa. Tá vendo quando mexe com despedidas? Que ainda o teu filho saiu, né? Mas para muitas pessoas, com o traço oral muito alto, misturado ao rígido e dependendo da situação, aceitar um serviço que possa se despedir de alguma maneira de algum familiar, amigo ou uma situação, às vezes a pessoa se sabota de modo inconsciente para não ter esse tipo de decisões, tá? Até aqui tá fazendo sentido. Que bom que tá fazendo sentido. 2 dedinhos que eu não lembro o nome seu. Esse pessoal que tem um Instagram que eu acredito que é o nome comercial, né? 2 dedinhos. Que bom que tá fazendo sentido para você, 2 dedinhos. Perfeito. Muito bem, gente. Então, aqui, ó, a gente viu um exemplo de como lidar com essa autossabotagem. Gente, pessoas que vivem assim, imagina, o negócio tá a ponto para dar certo e tum, deu errado. Tá a ponto para dar certo, deu errado. Que vida que é essa?
E aí, como que eu lido com a autossabotagem? Como que eu lido? Gente, primeira coisa, descubra o teu padrão de funcionamento. Quando a gente descobre, a gente tem entendimento de como eu funciono, de que dores eu estou evitando, quais são as minhas ferramentas. É a partir do conhecimento aí da tua mente, dos seus traços, é a melhor maneira de você lidar com esses tipos de problemas e começar a resolver, gente, de verdade. E quando você tem esse tipo de autoconhecimento, você acaba adquirindo o que para tua mente? Ferramentas, entende as suas facilidades e também fica muito mais claro as suas limitações. Esse é o processo aí de análise corporal para vocês. Entender como esse autoconhecimento pode facilitar a tua vida. Autossabotagem tem cura? Tem sim. Se a pessoa entender o padrão de funcionamento dela e entender também que a pessoa que se sabota, gente, não é um erro de caráter, tá? Um erro de índole. É um medo que essas pessoas têm. Um medo muito grande. Né? E a cura, vamos dizer, a pessoa realmente melhorar esses padrões de comportamento, é entrar no amadurecimento, entrar no autoconhecimento, admitir realmente que a gente tem que entrar na vida adulta e se entregar. Sair daquela zona de conforto da infância e da adolescência e realmente entender que, opa, eu sou uma adulta agora e preciso assumir a minha vida. Eu não posso, de modo inconsciente, mais caminhar para as coisas da errada. Você percebe esse padrão, elas são pessoas muito bacanas, mas elas morrem de medo de crescer, se tornar independentes. É o medo da vida. A pessoa que se sabota, gente, que não tem o autoconhecimento, não entende o seu próprio padrão de funcionamento, gente, isso sabota a própria vida. E sempre vai ter pessoas que estão do lado dessas pessoas para assumir a responsabilidade delas. Pela falta de amadurecimento, pela falta de autoconhecimento, entender o próprio padrão, né? Aí começa a culpar todo mundo, se justifica, boicota. Mas, gente, quando a gente dá uma aprofundada nesse tema da autossabotagem, é falta de enfrentar a própria vida. Sinceridade em aceitar as próprias limitações. Sabia que na tua sessão de análise até isso você descobre? Quais são as minhas limitações? Pois é, isso tem que estar muito claro. Quando existe essa clareza de entender as próprias limitações, entender as próprias ferramentas, o amadurecimento vem. E sabe o que vem como consequência? A tua postura muda. Muda perante a vida. E é assim que a gente consegue viver. Não tem como viver sem amadurecer. Né? Tudo que aconteceu lá naquela primeira fase, né? De quando a gente, desde a gestação da nossa mãe até os 5, 6 anos de idade, onde a gente adquiriu tudo isso que a gente é hoje, né? As nossas ferramentas, os nossos recursos, tudo isso foi adquirido ali com um propósito, te dar ferramentas para você ter uma vida adulta com responsabilidade. Faz sentido até aqui para vocês, gente? Que legal, que legal. Sim, 2 dedinhos. Eu tô amando o nome dela. 2 dedinhos. Depois me lembra o teu nome que eu não lembro. Depois me lembre. Parece que a gente que dá um... Peraí. Parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. É isso mesmo. Sabe que quando eu converso bastante com pessoas com traço rígido muito alto, o autossabotador ele pode aparecer e eu faço uma pergunta muito específica para essas pessoas, né? Às vezes, vem tanto o medo de dar errado, dar errado. E se der certo, o que você faz? Aí a rígida, né? O rígido fica assim, meu Deus, o que eu faço? Pois é. Isso também é um autossabotador, gente. Regiane, perfeito, Regiane. Que legal. Boa tarde, Sibélia. Olha o pessoal entrando aqui. Gente, a gente tá falando de autossabotagem hoje. Autossabotagem. Então, entenderam que a importância para vocês
de entenderem o próprio funcionamento. Aqui a gente deu o exemplo do traço oral para autossabotagem, né? Despedidas, de modo geral, podem evitar você fazer escolhas de prováveis mudanças que vão tornar a tua vida melhor. Mas você abre mão de tudo isso por medo de perder pessoas ou situações e afins. Aqui a gente só falou do traço oral, que esse medo da despedida, a dor do abandono, de se sentir sozinho, vai ficar muito grande e a pessoa pode se sabotar para não sentir tudo isso. Agora imagina lidar com as outras dores, quando a gente pensa aí no sabotar. Quem está no mundo da análise corporal entende a importância da gente perceber a dor que nós estamos evitando. Reparem, quem aí tem o seu gráfico, eu tô vendo muita gente aqui que eu já atendi e tem o gráfico. Não é assim mesmo? Você perceber a dor que você está evitando? Puxa, eu fiz uma bobagem, tomei me precipitei numa decisão. Reparem a dor que você está evitando. Por que eu tô me sentindo rejeitada, que é a dor do esquizoide? Por que eu tô me sentindo abandonada, sozinha, que é a dor do oral? Por que eu tô me sentindo manipulada, que estão tentando me manipular, se aproveitar de mim, que é a dor aqui do psicopata? Por que eu tô sentindo que eu vou decepcionar o ambiente, que as pessoas estão esperando de mim, eu não vou conseguir dar, que é do masoquista? É a dor aqui atualizada, né? E me sentir humilhada em seguida. Por que eu tô sentindo aqui que eu não tô sendo a melhor? Que eu tô decepcionando também e com um risco de me trocarem aqui, eu não tô mostrando e aparecendo como eu gostaria. Entende que essas dores, gente, elas podem fazer parte da nossa vida, elas vão fazer parte. A diferença é a gente ter ferramentas para lidar com essas dores nas situações específicas. Faz sentido até aqui para vocês? Sim, isso aí. Muito bem. Exatamente assim, né, Sibélia? É exatamente assim. Então, como é importante vocês entenderem de modo claro qual é a dor que você está evitando. E com o tema de hoje, né, a autossabotagem, como é importante entender o que eu estou fazendo com a minha vida, que eu estou caminhando de uma maneira para não dar certo. Eu estou com medo de quê? Eu tô com medo de ficar rejeitada, de me sentir rejeitada, abandonada. Começa a relembrar. Ju, mas como que eu relembro tudo isso? O teu gráfico de análise corporal tá aí para isso. Mas Ju, eu vou sentir as 5 dores? Isso vai depender do teu gráfico. Teu gráfico é mais de pico, você vai ter um pico maior ou você vai ter um gráfico mais distribuído? Como que é a tua mente? Pois é o teu formato corporal que vai me falar. Como que a tua mente vai funcionar? Quais dores que vai ficar na tua mente, querendo evitar até você conhecer tudo isso, tá? Então, tá vendo a importância, gente, para vocês terem a tua sessão de análise corporal, entenderem em profundidade quais são as dores que a mente de vocês vai estar evitando e quais as ferramentas para vocês lidarem com tudo isso. Mas como que é um gráfico de análise corporal? Já viram um gráfico de análise? Vou mostrar meu gráfico aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu. Deixa eu abrir o meu aqui. Olha como que eu sou, gente. Essa sou eu. Olha eu aqui, gente. Que coisa mó linda. Essa sou eu. Tá aqui. Essa sou eu. Eu sou considerada aí um gráfico distribuído, né? Eu vou ter 3 picos levemente maiores, né? Ó, 25% rígido. Aí eu tenho 18% do traço masoquista. O psicopata eu tenho 22%. O oral eu tenho 23%. E o esquizoide eu tenho 12%. Então, dentro desse gráfico aqui, olha como que a minha mente, ela pode sentir várias dores ao mesmo tempo. A menor dor que eu tenho aqui é do esquizoide, que é 12%. Mas a restante aqui, principalmente essas 3, ó,
é as que mais vai apresentar dor na minha mente se eu não entender como negociar elas. Eu gosto muito de usar essa palavra negociação. A minha mente pode ter uma tendência de se auto-sabotar aqui? Na dor, sim. Se eu não estiver usando as ferramentas e a minha vida não estiver muito clara para saber onde eu estou indo, principalmente por causa do meu traço rígido e psicopata, eu posso também tentar me sabotar. Então, essa clareza de entender quem sou eu ajuda vocês a lidarem com a autossabotagem, que foi o tema que nós falamos hoje. Mas lidar só com a autossabotagem, gente? Não. Inúmeras necessidades que a sua mente também pode apresentar. Então, esse aqui é o meu gráfico e eu aprendi a negociar ele. Entender o dia que eu não estou muito bem. O que está acontecendo? O que eu deixei de fazer por mim? Esse é o segredo que está no processo de análise corporal. Eu falo que o nosso gráfico é o nosso mapa da nossa mente. É o meu mapinha. Meu mapinha está ali, prontinho. E como que eu faço para negociar esse gráfico? Eu tenho que aprofundar ele. Então, a tua sessão de análise corporal, você vai entender quem é você. Se eu chegar para você agora e perguntar, quem é você? Fale de você para mim. Me explique, quem é você? Olha que pergunta gostosa. Pois é uma delícia. Só que quando a gente não se conhece, a resposta não sai. Quais são as minhas facilidades? Quais são as minhas dificuldades? É isso que traz para vocês esse tipo de autoconhecimento que traz ferramentas para vocês conseguirem responder essas perguntas e ferramentas para vocês conseguirem resolver as suas questões. Faz sentido aí para vocês, gente? É isso mesmo! Que legal, gente! Vocês estão entrando, que legal, que legal! Gente, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? O que vocês entenderam aí de autossabotagem? Tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Perfeito. Gente, que coisa boa. Ó, novembro já se iniciou, né? E com as oportunidades aí de análise para vocês, os acompanhamentos quando necessários, tá? Para quem tiver, quero fazer minha análise esse mês, Ju. Aproveita, gente. A oportunidade que eu estou oferecendo para vocês é a sessão de análise com o retorno junto. A oportunidade no mesmo link, vocês vão ver que tem lá um acompanhamento também, numa média de 2 meses também, com a análise corporal e mais 4 retornos inclusos. Para que os retornos, Ju? Vocês vão aprofundar o funcionamento aí de cada parte da sua mente. Negociar, aprender a negociar, porque cada parte da nossa mente pode apresentar dificuldades. E essas dificuldades, elas podem ser clareadas e entendidas nos acompanhamentos quando necessários. Mas sempre precisa fazer acompanhamento? Não, gente, vai na necessidade de vocês. O ciclo de vida que vocês estão vivendo. Já teve momentos... Peraí que eu desligar aqui o... Aí. Já teve análises de pessoas que eu fiz e só a sessão de análise foi o suficiente para o ciclo de vida dela. Outras pessoas foram necessárias alguns acompanhamentos. Então, o que vai ser bom para você? O que vai ser necessário para você? Vai depender do ciclo de vida que você está e as necessidades que a sua mente está apresentando. Agora, imagina ter esse mapa da mente de vocês num valor incrível e eu falo que é um investimento para vocês, para o restante da vida de vocês. Faz sentido aí para vocês? Muito bem, gente. Foi muito bom conversar um pouco hoje sobre a autossabotagem. Eu estou muito feliz que pelo menos do último mês para cá eu consegui fazer uma leva de lives com temas aprofundados para vocês conseguirem ter aí um entendimento dos traços. Quem aí me segue há algum tempo vai ver no meu perfil muito conteúdo sobre traços, sobre comportamento. Eu vou me adaptando aí bastante à necessidade de vocês para vocês conseguirem ter aí um conteúdo 10, tá? E perguntas ou dúvidas, alguém lembrar, me manda no direct. Quer saber a oportunidade desse mês de novembro? Me mande no direct, dá um oizinho que a gente pode agendar um horário. Eu converso contigo, te conheço melhor e apresento em detalhes como vai funcionar esse processo de análise para você,
tá bom? Gente, muito obrigada até aqui o momento, foi maravilhosa a companhia de cada uma de vocês, de cada um de vocês nessa live, e até a próxima live.